Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler alguns versículos que se encontram na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. No capítulo 6, alguns versículos a seguir, a partir do 13, Paulo nos chama a atenção dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Desculpe, irmão, precisei parar, porque aqui temos algumas coisas e alguns vizinhos precisam, e estava agora quando tinha duas crianças chamando lá fora, então eu não podia deixar de atendê-la. Então, meus irmãos, Paulo nos chama a atenção de uma coisa. Ele fala das armaduras de Deus, fala tudo isso, mas tem uma coisa que é muito importante. Ele diz: tomai, aí ele faz tomar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, ele começa falando. Mas o que é que nos chama a atenção? Quando ele diz no versículo 16: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe a importância da fé. Paulo fala do capacete da salvação, Paulo fala da couraça da justiça, Paulo fala de tudo, mas ele diz: tomai sobretudo o escudo da fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O mesmo escritor aos Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem fé não tem como atingir o seu verdadeiro objetivo. Porque Paulo diz: tomai sobretudo o escudo da fé. É a fé que nos protege. É a fé que nos garante vitória. É a fé que o combustível. Às vezes é necessário que eu vá daqui alguns quilômetros na casa de alguém conhecido, mas antes de ir eu vou na minha moto e observo se a gasolina que eu tenho é suficiente para ir ou para voltar. Se isso não for, eu preciso repor aquela gasolina. E a fé é esse combustível. A fé é esse combustível que precisamos para vencer as muralhas dessa vida, para transpor os obstáculos, para vencer um leão todos os dias e continuar caminhando em direção a Jesus. A fé talvez não te impeça a queda no caminho, porque todo soldado pode ser ferido, pode ser atingido, mas a fé te mantém no caminho. Então Paulo diz: tomai sobretudo o escudo da fé. O escritor também aos Hebreus, no seu capítulo 10, o versículo 37 e 38, ele diz: ainda um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É a fé que te faz, além dos obstáculos, além das lutas, continuar nesta jornada. Para quem acredita, para quem tem essa fé em Cristo Jesus, para quem acredita que ele morreu na cruz do Calvário, que está às destras de Deus, que está ao nosso lado nos momentos mais difíceis das nossas vidas, também nos momentos de abundância, isso tudo é possível. É preciso crer. É esta fé que vai nos colocar diante de Deus todos os momentos da nossa vida. Mesmo que nos falte tudo, pode nos faltar tudo nessa vida,
Mas se não nos faltar a fé, estamos bem, estamos caminhando, estamos na direção certa. Para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, não existe o impossível. O impossível acontece aquém da nossa fé. O impossível não existe na ótica de Deus. Nada é... Eu vou contar como as coisas de Deus acontecem. Lembro-se que alguns anos atrás, eu dirigi o trabalho em um certo lugar aqui, um lugar muito complicado. Muito complicado. E tinha uma certa senhora que vinha para esse trabalho que nem era na casa dela. O marido, que era separado, não gostava nem um pouco. E mandou alguns recados para mim, dizendo para que eu não fosse àquele lugar evangelizar. E eu continuei falando que a obra era de Deus e eu não poderia deixar de ir. E continuei indo. Passou. Um certo dia, entre 98 e 99, estavam calçando a minha rua aqui. 97 mais ou menos, estavam calçando a rua. E eu estava de costa no calçamento, que era em frente ao terreno, estava construindo a casa, estava de costa. E de cócara, e via uma voz apenas dizendo assim, oi. E eu disse, oi. Mas como eu estava intertido, ali abaixado, colocando umas pedras, eu só vi quando passou lá na frente, que eu estava de costa, passou na frente. Quando passou, era a tal pessoa empurrando uma bicicleta. Tudo bem, era meio de semana. Quando foi no domingo, nós fomos novamente dirigir aquele trabalho. Havia algumas pessoas. E naquele domingo a mulher dele chegou chorando e eu não entendi o porquê. E ela perguntou se eu havia dado queixa do marido dela. E eu disse, por que eu haveria de ter dado queixa do marido? Ela disse, meu marido saiu daqui de casa dizendo que ia te matar. Ele foi para te matar. Mas aquele seu colega aqui, aquela discussão com seu colega, seu colega contendeu com ele e ele ficou com medo e veio embora e está com medo de que você tenha queixa dele. E aquela falta de fé, aquela falta de visão do momento, eu ri e disse, não aconteceu nada disso não. Só quando eu cheguei em casa a coisa mudou. Quando eu comecei a pensar, a coisa mudou. Na verdade aconteceu. A pessoa que confrontou com ele, eu não o percebi, eu não vi nada, nenhuma conversa. Foi o próprio Espírito de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda, os protege. Eu estava completamente, aparentemente desprotegido. Eu estava de cócara, eu estava abaixado e eu não tinha aparentemente ninguém comigo. Mas eu tinha o Espírito Santo do Senhor que nos guardava, que me protegia. Isso é bom, irmão, como Deus, mesmo nós sermos falhos, pecadores, seres humanos talvez desprezíveis, o Senhor continua nos guardando, nos protegendo. Não me pergunte por isso. Por quê? Porque eu não tenho resposta para você. Mas certo é que naquele dia o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu daquele homem que ia me pegar às escondidas, pois eu estava de cócara, estava abaixado e de costa para ele. Mas o meu Senhor, que conhece todas as coisas, estava nos guardando. Então vale a pena, irmão, confiar nesse Deus. Então lembre-se, eu não sei o que você está passando, nem quem venha passar, mas lembre disso. A fé é o único combustível que não pode faltar na sua vida. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja percebendo nada, no mundo espiritual há uma guerra. E o nosso general nunca perdeu uma batalha. Pense nisso. Paulo diz sobre tudo, que guarde. Observe que Paulo fala que sobre o escudo, tomai sobre si o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Alimente a tua fé, alimente a tua alma com os legumes, as frutas, etc. Alimentamos o nosso corpo físico, mas a nossa alma só se alimenta com a palavra de Deus. Bom dia.